Há exatamente 40 anos atrás, o padre Jonas Habib, atualmente Monsenhor Jonas Habib, em Queluz, no estado de São Paulo, no Brasil, lançava um desafio a um grupo de jovens. Quem está disposto a deixar a sua casa, seu trabalho, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para vir viver em comunidade. Da resposta dada a esse desafio nasceu a comunidade Canção Nova. E é essa história que hoje lhe queremos contar. Quero acolher de todo o meu coração, assim que nos acompanha neste momento. Seja muito bem-vindo a esse programa especial. Nós vamos abrir os livros de memórias da Canção Nova. Um momento único nesta hora. Prepare o seu coração. Para falar da história da Canção Nova, é claro, tem que ser uma pessoa muito especial também, que faz parte desta missão. Para você que já conhece os missionários da Canção Nova aqui em Portugal, pode até pensar, eu acho que eu sei quem vai aparecer na tela da televisão, no ecrã, quem é o convidado especial de hoje. É ela, Fatinha. Seja bem-vinda, Fatinha. Obrigada, Evaldo. Tinha que ser, né, Fatinha? Tinha que ser, né, Evaldo? Fazer um pouquinho da memória aqui, né? Não tenho certeza que é um momento assim de graça, não é? Poder partilhar, como você disse, a memória daquilo que nós já vivemos. E narrar toda a maravilha do Senhor, porque quando nós fazemos a memória, nós vamos olhar não só para o fundador, mas também para aquele que nos criou, né? Nosso Deus, que com a graça dele nós chegamos até aqui, né? Uma obra admirável aos nossos olhos, né, Aos nossos Fatinha? olhos, é verdade. É admirável aos nossos olhos, é a nossa vida, a nossa vocação, a vocação de cada um dos nossos irmãos. Por isso eu quero apresentar aqui a Débora, o Paulo, o Cadu, que vão estar conosco também, abrilhantando este momento através da música. Sejam bem-vindos. Obrigado, Evaldo. Obrigado aos nossos telespectadores que acompanham a Canção Nova agora. É sempre bom fazer memória, tornar vivo aquilo que nós vivemos nesses 40 anos. Então vamos ouvir uma música. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Buscar um cantinho para ficar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, era o desejo do coração de cada jovem que acompanhava o Padre Jonas naquela altura, Fatinha? Era assim, Evaldo, posso dizer assim que nós começamos, não é? Eu comecei com o Padre Jonas no catecumenato. Então, todos nós, né, saímos da nossa cidade e íamos estar justamente para ouvir, não é? Porque o Monsenhor Jonas Habib começou com o catecumenato e começou, eu posso dizer assim, com a palavra de Deus. Então, o Padre Jonas foi alguém assim que nos desafiou. E eu vejo assim que naquela época você pode perguntar assim, mas então quantos anos você tinha? Né? Eu tinha entre meus 16 para 17 anos. Então, o desafio que o Padre Jonas fez conosco foi uma coisa assim, posso dizer, maravilhosa realmente, porque nos levou a dar um passo na nossa vida. Deus fala no íntimo do nosso coração. Foi essa voz que você escutou aí dentro, Fatinha, para te encorajar a dar um
um passo e tomar uma decisão na sua vida? Foi, Evaldo. Eu posso dizer assim que primeiro, realmente, eu ouvi a voz de Deus. Porque antes do Padre Jonas lançar esse convite, né, quem gostaria de dar um ano para Jesus, Deus já tinha colocado no meu coração esse desejo profundo de servir a Deus, de poder servir a Deus, de poder ajudar as pessoas e de ter a palavra de Deus. Então, quando o Padre Jonas lançou esse convite, eu não tive receio de acolher. Tenho aqui em minhas mãos um álbum, tenho a certeza Sim. que você vai gostar de ver tudo que está aqui dentro. Ó, Mais que um sonho ou um projeto humano, a Canção Nova é uma obra de Deus. Ela nasceu da igreja e para a igreja a partir da exortação apostólica Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI. Então mostrei ao Padre Jonas aquela parte da evangelização através dos meios de comunicação social. Foi exatamente o que aconteceu. Assim teve início a ação de evangelizar os batizados. Em novembro de 1977, Padre Jonas lança um desafio aos jovens do catecumenato. Quando Dom Antônio Afonso Miranda me mostrou o documento Evangelii Nuntiandi e me disse: comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. Ele me mostrou o número 44, que falava justamente de um catecumenato para jovens e adultos. Foi aquilo que nós fizemos durante 2 anos inteiros. Muito bem, uma história muito bonita que nós vamos conhecendo juntos, né? Folheando aqui esse álbum, Fatinha, nós vamos encontrar uma riqueza imensurável. e os nossos ouvintes também, né, Evaldo? Vão encontrar, né? Com certeza, nossos telespectadores, toda a família Canção Nova. Então, esse desafio lançado ao Monsenhor Jonas, Fatinha, ele veio de uma exortação apostólica, foi isso? Exatamente, né? Ele foi convidado a viver esse desafio e, sendo convidado, ele lançou esse convite também para nós, né? Que muitos se levantaram, não é? Mas nem todos foram, né? Naquela primeira turma. Mas o convite foi lançado. Muito bem. Fatinha, tem perguntas aí para ti, tá? Tá bom! Fatinha, sempre me questionei o que é isso do catecumenato? Em que é que isso consiste? O que é que vocês faziam lá? Como é que isso era? Então, a pergunta, né, que a Marta faz, o que era o catecumenato? Na verdade, era um encontro que nós tínhamos todo mês, que não era só da minha cidade, mas assim, ali do Vale do Paraíba, todas as cidades se reuniam. E ali o Monsenhor nos ensinava. O que nós tínhamos nesses encontros? Nós tínhamos o estudo da Palavra de Deus. Eu me lembro muito, assim, porque foi através do catecumenato que eu aprendi a ler a Bíblia, porque naquele tempo a Bíblia era um livro escondido. A verdade era essa, a Bíblia era um livro escondido. Então, a partir do catecumenato, todos nós começamos a ler a Palavra de Deus, que foi, assim, uma explosão ali no Vale do Paraíba, e não só no Vale do Paraíba, né? Porque aquilo começou até, além dos jovens, também os adultos começaram a se interessar, porque que livro é esse que todo mundo está lendo agora? Sendo que a Bíblia, eu mesma me recordo, a Bíblia era um livro que ficava numa estante, era um lugar bonito, estava ali. Não é? Mas só que com o Monsenhor, ele veio nos trazer essa grande novidade que era tocar na Palavra de Deus. Vocês
se deslocavam até uma paróquia onde o padre Jonas vivia? Como que era a estrutura deste encontro? Vocês tinham que se deslocar para outra cidade? Como que isso acontecia, Fatinha? Era em uma outra cidade, era em uma cidade de Lorena, ali, tudo ali no Vale do Paraíba é muito próximo, né? Cachoeira, Lorena, Cruzeiro. Então, nós, no meu caso, eu saía de Guaratinguetá, né? E ia para Lorena. Que cidades do Brasil, né? Do Brasil, do Brasil. Porque a comunidade nasceu no Brasil. E seus pais deixavam com muita tranquilidade ir para esses encontros ou tinha algum receio? Né? O que a minha filha vai fazer neste lugar? O que ela está, né, a viver? Como que era isso para a família? No primeiro momento, o que assustou as nossas famílias não era assim sair para os encontros, mas sim porque eles começaram a ver todos nós andando com uma Bíblia na mão. Então, pensava assim, o que esses jovens estão fazendo? Porque todos nós andávamos com uma Bíblia e um caderninho na mão, porque era o diário espiritual que nós fazíamos. Então, isso sim foi assustador. Né? Mas, como nós já participávamos também de grupo de jovens, como existe aqui os grupos de jovens normais, assim, que até você tem, sim. Não é? Então, era a mesma coisa. Então, nós tínhamos esse encontro nas nossas cidades. Só que esse tipo de encontro catecumenato era um encontro mais aprofundado. É importante esses pormenores desses encontros, dessas atividades realizadas. Estamos a falar de 1975, 1976, já faz um tempo, né? Para a gente perceber como eram os jovens naquela altura, né? O que eles viviam, como que nasceu de fato no coração de cada um o interesse, né, pela palavra de Deus, o sair de si mesmo, o sair da sua casa, o ir a outra cidade, ao encontro, né, de um sacerdote, ser formado ali pela palavra de Deus. Tenho a certeza que todos nós aqui que estamos no programa, né, os músicos, os câmeras, o pessoal que está trabalhando na edição, traz no coração muitas perguntas a fazer para a Fatinha. Mas vamos acompanhar, porque tem mais pessoas querendo falar contigo. O Dom Antônio, o bispo na época, falou pelo Padre Jonas: comece com os jovens que era mais fácil, como você trabalha com os jovens. A Fatinha era uma das jovens que participava nos encontros. O que essa experiência mudou na sua vida? Posso dizer que mudou tudo, né? Mudou tudo. Tudo, não é? Eu posso dizer assim que essa experiência de ter começado com o Monsenhor, realmente posso dizer assim, que foi uma virada na minha vida, porque eu estava terminando os meus estudos. E, bem naquele momento de decisão, o Padre Jonas lança esse convite. Quem gostaria de dar um ano para Deus? Porque dentro do meu coração eu tinha esse apelo profundo dentro de mim. Então, eu podia, naquele momento, fazer uma outra opção na minha vida. Então, quando ele lançou esse convite, eu dei o passo. Né? Dei um passo na fé, eu dei um passo assim de deixar minha mãe, né, que era viúva. Então, foi uma decisão, assim, posso dizer assim, com fé. Não é? Porque minha mãe era viúva, eu sou filha mais velha. E ter que sair da minha casa, deixar a minha mãe, então isso para mim já foi uma grande mudança. E depois entrar para uma comunidade que eu não sabia nem o que ia ser, né? Foi uma aventura na fé. Estamos aqui a falar com a Fatinha, uma das jovens que conhece o Padre Jonas há mais de 40 anos, né, que num contato muito direto, muito pessoal com este homem que fez um apelo aos jovens de doar um ano de suas vidas para seguir a Deus. É justamente isso, seguir a Deus, lançando-se completamente na sua vontade. Você está, de fato, conhecendo a Canção Nova e Embrião. Esta é a Canção Nova, que nasceu assim, na simplicidade do chamado de Deus em nossas vidas. Desse chamado, desta entrega, nasceram muitas coisas, nasceram muitas músicas também. Vamos ouvir mais uma delas. Deixa tuas redes
deixa teu lar, deixa teus campos, deixa por mim, meu operário eu te farei, irmão e amigo eu te serei. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor, Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou, Senhor, não pergunto pra onde me levas, se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. É mais uma música que fala da nossa história, né? Deixar tudo, deixar as redes, deixar tudo para trás. O que esta música diz ao seu coração, Fatinha? Ou melhor, o que essa música disse ao seu coração há 40 anos atrás? Evaldo, enquanto eles cantavam, eu me recordei que era uma das músicas realmente que nós, vamos dizer assim, nós cantávamos, né? Até antes do programa, eu dizia para a Débora, né? Nossa, naquele tempo não tínhamos músicos, né? Como hoje nós temos, então éramos nós mesmos quem cantávamos essas músicas, ajudava o Padre Jonas nas pregações e nos encontros, quando tinha os rebanhões lá. Exatamente. Não é? Então, me trouxe essa lembrança, essa memória, não é? Porque são músicas profundas. Né? Se você for pegar essa música, você vai ver, palavra por palavra, ela dá um sentido. Com certeza. É interessante porque, à medida que você vai falando, Fatinha, da história da Canção Nova, no meu coração dá vontade de conhecer mais, de saber mais. Eu acredito também que no seu coração em casa, né, você que nos acompanha, desperta ainda mais a curiosidade por saber, por conhecer, né, a vida da Canção Nova, que de fato é uma riqueza, né? É uma riqueza e são 40 anos. Então é muita história, né, Valdo? E nós não podemos deixar passar. A gente folheando junto aqui o nosso álbum, né? Encontrei aqui, Fatinha, né, uma foto se referindo à festa de Cristo Rei. O que representa a festa de Cristo Rei para a Canção Nova? Evaldo, a festa de Cristo Rei foi o dia do chamado. Foi o dia do chamado? Foi o dia do chamado. Posso até contar um pouquinho, né? Sim, com certeza. Nós estávamos nesse encontro, como já havia partilhado um pouquinho, né, da nossa história, do catecumenato. Daí esse era um encontro mais prolongado, no final de semana, em Queluz, né? Aí fomos numa região, uma cidade um pouquinho mais para frente de Cruzeiro. E lá estávamos nesse encontro. E o Padre Jonas fez esse lindo convite, né? Quem gostaria de dar um ano para Jesus? Imagina você uma sala de palestra, não é? Repleta de jovens, e o Padre Jonas lança esse convite, que era uma coisa assim. Evaldo, para começar, naquele tempo não existia comunidade, não existiam as congregações, mas uma comunidade dessa forma, não. Então, foi assim algo, posso dizer assim, um desafio lançado ali na sala.
e que levou muitos a se levantarem, muitos a se questionarem, muitos não se levantaram, não é? Mas, para mim, a festa de Cristo Rei me traz a lembrança do quê? Do chamado, do convite, porque foi bem nesse dia que o Padre Jonas fez esse convite. E imagina o Padre Jonas fazendo um convite deste. Ele achou que ninguém ia ligar, né? Quem que vai seguir ele? Qual foi a reação dele, Fatinha? Ele ficou assustado, Evaldo. Ficou assustado. Porque, na verdade, você fazer um convite desse, de repente, um monte de jovens levanta. O que ele vai fazer com aqueles jovens? Eu posso dizer isso por quê? Porque mesmo depois, estando a conviver com ele, ele muitas vezes não sabia o que fazia conosco, porque éramos todos jovens. Vamos continuar a ver as nossas fotos? Vamos. Com muito amor. Eu estava viajando de Lorena para Queluz, justamente na festa de Cristo Rei do ano de 1977, porque ia começar o encontro naquele fim de semana. Durante aquela viagem, Deus toca o meu coração assim, de maneira inusitada, né? De eu fazer a proposta, quem está disposto a deixar a sua casa, seu trabalho, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para vir viver em comunidade. Né? Deus me inquietou aquela viagem inteira. É a mesma sensação de quando me propus começar com os encontros de jovens. Agora, é difícil dizer, né, o que a gente sente, mas que sente que é diferente, não é coisa minha, não é coisa dos outros, não é resultado dos meus pensamentos, não é resultado daquilo que eu vinha. Claro, eu tinha ideia de comunidade, eu já falava de comunidade, já falava, mas era totalmente diferente. Naquela hora eu percebi, era Deus me movendo. Todo assim que eu disse para ele, olha, Senhor, é uma coisa tão absurda eu chegar nesse encontro e dizer quem está disposto a deixar casa, estudo, trabalho, até mesmo namoro, para virmos viver em comunidade. É uma coisa tão absurda, né, que eu vou fazer. O Senhor está me inquietando tanto que eu vou fazer. Tinha quase a certeza que ninguém iria topar, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que haveria jovens que iam acolher, né? Então, até vamos dizer, humanamente, eu achava, não, ninguém vai. Eu vou soltar assim, ninguém vai. Eu vou ficar muito tranquilo. Mas ao mesmo tempo havia uma outra intuição. Eu percebo, era essa intuição divina, era essa moção de Deus dizendo, não, haverá gente que vai levantar a mão e não serão poucos. Realmente eu fiquei surpreso quando naquela noite uma grande parte dos jovens levantaram a mão. Hoje eu posso dizer para qualquer um, você pode acreditar tanto quanto eu, porque o único instrumento que Deus usou comigo foi o instrumento da fé. Jesus Cristo é o único Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Meus filhos, minhas filhas, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Quem de vocês estaria disposto a dar 1 ano de suas vidas para Jesus? Deixar sua casa, seus estudos, sua família, seu trabalho, para viver em comunidade. É lógico, vai ser preciso pedir permissão para os seus pais. Pode ser que eles não entendam, mas mesmo assim vão precisar autorizar. Quem estiver disposto, pode se levantar. Não, vocês não entenderam nada. Vamos sentar novamente. Veja, 1 ano de suas vidas significa 1 ano. É preciso fazer as contas. Quem está disposto?
Era dia de Cristo Rei, quando o Padre Jonas fez o convite àqueles jovens. Em 1978, nascia a Canção Nova. Olhando para as nossas fotos, Fatinha, parece que tem alguém aqui que você conhece, não é verdade? Sim, Evaldo. E o Jefferson pode até fazer essa referência, porque de fato está aqui comprovado, né, Fatinha? Fatinha estava lá, junto daqueles jovens. Uma emoção, né, Fatinha? É verdade, Evaldo. Fatinha, nós estamos a falar de um tempo em que, de fato, é uma aventura na fé, né? E o que se passava dentro da sua cabeça no sentido de vou aceitar este convite, né, do que o Padre Jonas me fez? Naquele convite não havia nenhuma promessa de nada. Como que era isso dentro do seu coração e viver dessa forma? Eu posso dizer assim que tudo nasceu de um chamado de Deus. Eu vejo assim que, para mim, foi Deus quem me chamou. Olhando hoje a minha história, né, até pensando nesses 40 anos, eu posso dizer assim, tudo nasceu de um chamado de Deus. Então, na época, era para dar 1 ano para Deus. Então, ia deixar tudo e seguir a Deus. Então, para mim, naquele momento, eu não pensava nisso. Não pensava assim num salário, não pensava, mas Deus vai me dar. Porque, na verdade, nós não sabíamos o que ia ser. Até eu digo assim, se eu soubesse tudo que nós íamos viver, quantas coisas eu teria guardado para mostrar nos dias de hoje, até mesmo no dia de hoje, né, Evaldo? Que nós estamos celebrando os 40 anos. Mas foi com o tempo que o Padre Jonas foi falando. Da gente viver em comunidade. De nós darmos o passo de ter uma vida em comunidade. Então, para mim foi assim um chamado de Deus que eu respondi. Quando eu estive com um senhor, foi justamente dentro do encontro do catecumenato, que nós já fazíamos. Nós saímos da nossa cidade e nós íamos para Lorena. Então, todo mês nós tínhamos esse encontro. Foi onde o Padre Jonas lançou o convite. Quem gostaria de dar 1 ano para Jesus? Lógico que naquele ano eu não fui, né? Logo no primeiro ano eu já não podia ir porque eu tinha que terminar meus estudos. E o coordenador da minha comunidade disse para mim, olha, são 2 coisas que ele me falou muito importantes. Eu não podia ir, por quê? Porque eu tinha minha mãe era viúva, eu não podia sair naquela época. E, segundo, eu não podia também porque eu tinha que terminar os estudos. Então, ele disse assim, você não sabe o que vem pela frente. Só que o convite era 1 ano. Então, eu tive que aguardar 1 ano para poder entrar para a comunidade. E como que ficou a vida, Fatinha, daqueles jovens que lá estavam naquele dia, né, a partir do chamado do Padre Jonas? Todos se decidiram, outros não. Como que ficou? Evaldo, é interessante, né? Alguns se decidiram sim, né? Até da minha cidade, da minha comunidade, onde eu fazia parte, no meu grupo de jovens, veio 2 rapazes, de outros lugares também. E, como o Padre Jonas, já vou adiantando um pouquinho a nossa história, né? Daí, passando esse ano, logo depois esses 2 jovens me procuraram, porque eu era da comunidade. Olha, o Padre Jonas vai abrir de novo. E interessante, Evaldo, que eu fiz todo o processo de discernimento, mesmo sem saber se o Padre Jonas ia abrir de novo, né? Porque ele falou que era 1 ano, ele não falou que era a vida inteira. É verdade. Então, foi 1 ano. Então, eu fiquei naquela expectativa e eu comecei a me preparar. Então, o que eu fiz? Eu voltei para minha casa, eu me preparei, não é? Falei para minha mãe que eu ia embora. Eu não fiz conta nenhuma, tudo que era conta. E na escola também eu falei assim, eu não posso ficar. Naquele tempo a gente tinha a expressão a recuperação, né? Sim, então, porque você tinha que esperar até terminar tudo. Então, fiz de tudo para terminar naquele ano. Aí quando foi pra mais não ficar com nenhuma pendência, nada, né? Não podia ter nada. Então, quando foi em julho, mais ou menos, eles me procuraram. E falaram, o Padre Jonas vai retomar, e você está decidida? Eu disse, estou.
Eu tinha a decisão certa. Eu só não fui na primeira, nesse primeiro momento. Por quê? Por causa dessa situação do meu coordenador que falou para mim, olha, você não sabe o que vem pela frente. Então é bom você terminar tudo. Ali eu vi a voz de Deus através dele, né, no caso, quando falou isso para mim, porque realmente, até hoje eu estou, né, Evaldo, de um ano, mais de 40 anos estou aqui, né? Não tem jeito. E está muito conservada, Fatinha. Graças a Deus. Tá muito bonita. Fatinha, uma vocação verdadeira, ela é uma vocação que é projetada como o alicerce de uma casa, com um lápis na mão, fazendo um planeamento verdadeiro, né, para que seja uma vocação definitiva, ela precisa ser baseada dessa forma? Eu digo que sim, mas eu digo assim, mais do que a gente fazer os cálculos, tem que ter um chamado de Deus. Sabe por quê, Evaldo? Porque os nossos cálculos podem ser só naquele momento, porque a visão da gente é muito pequena diante dos fatos. Se eu for olhar os 40 anos, quantos fatos eu já vivi, quantas situações já foram vividas. Então, se esse cálculo não tiver o fundamento, Jesus, nós não conseguimos ultrapassar mais do que 40. O sim que você deu há 40 anos atrás, ele se repete hoje? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, né, Evaldo? Porque não é um sim que a gente dá só naquele momento ali que é tudo lindo, maravilhoso, né? A Patrícia que falou, convidou, né? E a gente fica empolgado, não é? Mas é por isso que eu digo para você, tem que estar alicerçado em Deus, né? O alicerce tem que ser Deus. Aí depois a gente vai para frente. E qual foi o sim que te custou mais? Foi o de 40 anos atrás ou foi o sim ao longo da sua vida dentro da Canção Nova? Evaldo, eu acredito que todo sim, a cada sim que nós vamos dando, exige um pouquinho de nós, não é? Não posso dizer o que foi lá, porque lá também foi difícil. Porque era difícil o quê? Deixar minha mãe, a estrutura da minha casa. Hoje, cada sim que você vai vivendo, cada dia, também é difícil. Não é uma coisa assim que você faz. Ah, é lindo, maravilhoso. É bonito, por quê? Porque você está respondendo a um apelo de Deus. Eu acredito assim. Eu vejo assim, não é, a minha vida. Eu respondo um apelo de Deus. Muito bem. Tem mais uma pergunta para você responder, tá bem? É cheio de pergunta, né, Evaldo? Fatinha, como é que foi o dia do chamado? O que é que tu sentiste dentro de ti? Sentiste Deus a falar contigo? Como é que foi isso? Eu posso dizer que eu senti Deus porque, Valdo, quando o Monsenhor lançou esse convite, né? Quem gostaria de dar um ano para Jesus? Na verdade, eu já tinha feito a minha oração pessoal, onde eu pedi para Deus, não é, um lugar, não é, um lugar onde tivesse a palavra de Deus, um lugar onde tivesse pessoas para cuidar, que eu sempre gostei, e era isso que eu fazia na minha comunidade. Então, quando o Padre Jonas lançou esse convite, eu respondi assim de imediato, porque respondia um apelo que Deus já tinha feito ao meu coração. Você é um presente para nós, Fatinha. Amém. Um presente para a nossa comunidade. Amém. Uma presença discreta, uma presença silenciosa, mas uma presença orante, né? Que está sempre atenta aos irmãos, né? E isso é, de fato, ser Canção Nova. Nós aprendemos muito com o seu jeito de ser, né? Você está gostando do nosso programa? Eu estou a gostar imenso, mesmo, sinceramente. É uma riqueza a nossa comunidade. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos para conhecer mais a história da Canção Nova.